Eu confesso a vocês que eu fiquei surpreso quando eu vi uma postagem no LinkedIn, né, que a minha esposa postou, e me surpreendeu a curiosidade de que a primeira turma de computação, né, do primeiro curso de computação aqui no Brasil, lá na USP, ele tinha 70% de mulheres. Eu, né, quando cheguei no curso de computação que eu fiz, né, na graduação, não tinha tanta mulher. Na verdade, com o passar do tempo foi não tendo muita gente, né? Ou pelo menos as turmas foram desequilibrando, né? E esse é o normal nos cursos de exatas, né? Sei lá, você entra com 40 pessoas e 5 se formam, né? Mas 70% da primeira turma é, era de mulheres. Isso foi uma informação surpreendente. Eu fui pesquisar mais, né? Eu li alguns uns artigos, li o que ela recomendou, que era da própria USP. Eu li também alguns do exterior, tanto publicações simples, nada acadêmico, fala artigo, sei lá, notícias de jornal, essas coisas, reportagem, outras postagens no LinkedIn, mas de pessoas do exterior. E a ideia é sempre a mesma, de que é, ali, em volta dos anos 80, teve a propagação dos computadores pessoais, né? E existia uma propaganda massiva e toda uma ideia de que aquele produto era voltado para o público masculino. Então, a molecada, os adolescentes, os meninos, né? Os jovens adultos homens, né? E aí isso fazia com que os meninos eles já tivessem um background, eles fossem sendo aos poucos empurrados para a área de computação, né? Só que eu comecei a refletir, eu gosto de, né? E o pensamento crítico faz parte também de tudo que a gente discute aqui, né? E embora isso faça sentido, mas no Brasil a gente sabe que não era nos anos 80, não era todo mundo que tinha um computador, né? Só que aí nesse processo de brainstorming, a gente chega onde? A gente chega nos videogames. Então, embora os computadores pessoais não fossem tão comuns, né, os videogames de certa forma eram também, né? Não fosse tanto também, né, o Brasil nessa época. O Brasil sempre foi um país pobre, né? Nessa época era bem mais do que é hoje. É, e aí, né, nesse ponto aí fez sentido. Não, beleza. Porque aí os meninos, né, eram incentivados, de certa forma, né, a gente sabe, a gente tem essa discussão que os jogos eles ajudam no raciocínio abstrato e tudo mais, mas não só isso, aquela coisa de. Tem muita gente que gosta, né? Se interessa, não, quero desenvolver jogos também, né? Então, eu entendo que realmente a questão dos produtos, né, a indústria, ela foi criando produtos e foi definindo ali o público-alvo, e isso meio que causou um desequilíbrio. Então, quando eu falo aqui a primeira turma, né, para a gente pegar a linha do tempo, tá? Se posicionando no tempo, a gente tá, hoje é 2025, né? Eu tô falando aqui, acho que do ano 1971, 1972, alguma coisa assim, certo? E aí a ideia é que não só no Brasil, como no mundo, especialmente Estados Unidos, Reino Unido, né, na primeira metade da década de 80, a curva era tipo assim, né? Então aqui a maioria era mulheres, a minoria era homens, e aí foi se invertendo, né? E foi se invertendo justamente ali, né? 82, 83, 84. E aí isso, né, bate com, bem é, coincidente não, né? Bate bem adequadamente com essa inversão não, desculpa, imersão, não, popularização, bombardeamento de propagandas e produtos. Então, não tanto aqui no Brasil, né? Mas especialmente lá nos Estados Unidos, né? Você pega, sei lá, a propaganda da Apple, né? É basicamente isso, né? O foco é o menino e tal, né? Então, embora o foco é sempre a turma jovem, né?
Porque ali implicitamente também, eu imagino que o pessoal eles vão vender muito computador para as escolas, né, no preço mais barato, preço mais baixo, para tentar pegar, né? E aí chega em casa, não, não tem que comprar um computador, aquela coisa, né? Mas aí o foco é o menino, né? E aí pode ter a personagem feminina mais ali coadjuvante e tudo mais, né? Então, a coisa que faz sentido, né? Como a indústria ela foi mudando a universidade, né? Ela foi mudando o curso. Mas eu. Isso aí é o que é mais difundido, mas eu gosto sempre de tentar trazer algo novo, porque eu não vou repetir ideia aqui. Senão, né, não tem relevância. É, não tem. Pô, se eu ficar repetindo ideias aqui, eu não gosto de fazer isso. Né? Então eu me interessei e eu comecei a fazer um brainstorming. E aí eu comecei a perceber também outra coisa. Não, não só, tipo, não é só a galera que vai entrando. A galera que vai saindo, eu acho que influencia também. E nisso perceba, eu tenho 29 anos, então eu tenho uma ideia hipotética aqui, certo? E eu também não conheço ninguém que estava atuando naquela época. Então, se esse vídeo chegar em alguém aí, comenta, vamos trazer mais essa informação, porque é bem bacana. Então, eu estou no campo das ideias. No campo das ideias, o que é que eu comecei a pensar? Quem está saindo, todos os anos 70, tá? Quem está saindo do curso de computação, como hoje, tem dois caminhos: ou ensino, né? Ou indústria. E aí a indústria ela vai se formando, certo? A indústria de computação ela vai se formando nos anos 70 e 80 e ela vai se formando com foco em o quê? Competitividade. E esse ambiente de competitividade, ele vai gerando um ambiente que ele é completamente hostil às mulheres. Então a primeira coisa que eu penso ali é o seguinte: a empresa tá bom, vamos investir nessa coisa aqui nessa nessa coisa de computador. Acho que isso tem futuro, vamos investir aqui. E aí o que é que acontece? Vai se formar equipes e aí vai precisar trazer o quê? Vai precisar trazer gerentes, né, gestores, líderes para aqueles times. E aí os líderes que eles vão trazer já é de outras empresas que não necessariamente eram de computação, né? E na maioria eu imagino que eram homens. E aí é um método tradicional, antigo, de incentivar. Como é que você faz o seu time trabalhar mais rápido, produzir? Então é na base do grito, é na base do assédio moral, é na base de virar à noite trabalhando, né? Então, e isso a gente tem histórias, né? Não só dos anos 70, 80, mas até 20 anos atrás eu acho que esse era o padrão, né? É, é aquela ideia do. Eu lembro que na década passada eu via muito de um meme que, sei lá, o desenvolvedor é o cara que transforma bebida alcoólica, transforma cerveja em código, sabe? Então é aquela imagem. Mais uma vez, perceba, é o desenvolvedor, é o homem, né? Mas isso vai se criando por quê? Imagina, você é mulher nos anos 70. A sua família não vai ficar satisfeita com você passando a madrugada no trabalho, né? Não só isso, você tem, geralmente, falando dos anos 70, né? A mulher tinha muito mais tarefas domésticas do que os homens. Então, às vezes, sei lá, não, você tem que estar aqui, sei lá, 6 horas da noite para cuidar dos seus irmãos, né? Então, eu imagino que isso é um exemplo que era bem comum. Então, como é que ela conseguia conciliar a carreira extremamente competitiva, puxada, com aquela vida familiar que exigia muito daquilo, né? Então, não só isso, a família iria escutar relatos, então, sei lá, eu estou sofrendo muito assédio no trabalho, às vezes não só assédio moral, assédio sexual também,
né? Então, ali foi se tornando um ambiente hostil. Então, eu acho que não só o foco nas propagandas, né? Mas a questão de você ter um ambiente que, na verdade, não seria saudável, não é saudável para ninguém, não é? Mas aquela coisa alguém tinha que fazer, né? E aí, eu imagino que aí sobrou, né? Para o pessoal se entregar os homens, né? Aí se entrega a cerveja, o cigarro, né? Para cumprir os prazos, né? E aí, sei lá, eram anos, né? Para conseguir entregar um produto novo e tudo mais. Então eu comecei a fazer esse raciocínio e eu achei bacana de tentar trazer para vocês, porque eu acho que faz sentido. Assim, claro, eu tentei pesquisar, né? Eu não quis fazer alguma coisa muito solta aqui, né? Mas sempre o pessoal batia na mesma tecla, na mesma ideia. E quem me conhece sabe que eu gosto de pensar fora da caixa. Eu não tô tirando aqui o ponto, não. Eu fui ver algumas propagandas e a ideia é essa, a ideia implícita é essa, tipo, isso daqui, ó, videogame, computador, é coisa de menino, né? Ó, aqui o joguinho de luta, Street Fighter da vida e tal, não sei o quê, né? Mas não é só isso, né? Todo o ambiente competitivo, né, de mercado, principalmente antigamente, hoje está mudando muito, né? Hoje está mudando muito, mas eu acho que ainda tem, né, um pouco de excessos, né? Imagina antigamente. Antigamente, não tinha tanta proteção. Se você reclamasse muito, você, sei lá, estava sendo ingrato pela oportunidade e tal, né? Então, assim, não só tô querendo trazer esse outro ponto, né? Ali estava não só surgindo os primeiros cursos naquela época, não estava só surgindo os primeiros cursos de computação, como também estavam surgindo as primeiras empresas, né? E essas empresas, por ter, né, o pessoal estava botando muito dinheiro, então tinha muita cobrança. O que é que vinha ali? Vinha chicote, vinha estresse, né? Vinha aquela coisa, pô, ou o trabalho ou a sua família. Né? Aqui eu não falo de casamento nem nada, que nem eu te falei, né? Você tem que voltar para casa cedo para cuidar dos seus irmãos, cuidar dos seus sobrinhos, sei lá, sabe? Isso a gente sabe que tinha antigamente, às vezes. A própria mulher, os pais já tinham morrido, tinha sobrado ela para cuidar da família, né? Isso acontecia muito antigamente, né? Então esse ambiente completamente horroroso, né? Complicado, era a realidade daquela época, dos anos 70 e 80. E eu acho que isso influenciou demais. Eu acho que isso, não só a questão das propagandas, mas isso influenciou demais. Porque imagina, se fosse um ambiente razoavelmente saudável, a gente ainda teria naquela época alguns modelos, né? Que nem o pessoal sempre toca. Eu acho que é um ponto muito certo, sim, nessa questão dos modelos, né? Então você tem a referência, minha tia fez a graduação, trabalhou, era feliz da vida. Aí às vezes não. Minha tia fez o curso, fez a graduação, ela foi trabalhar, ela saiu, não dava não, é absurdo. Então a carga horária é muito sinistra e tal. Enquanto às vezes o homem é maluco, né? Então, não, prazo é muito apertado, mas aí a gente compra umas pizzas, uma cerveja e vai programando e tal. Sabe? Então, e isso implicitamente é uma coisa meio, uma ideia meio masculina, né? Tipo, você. É quase uma ideia irresponsável, né? Não tô dizendo que bebida é irresponsável, sabe? Tipo essa coisa de você ficar. Compra um monte de cerveja, um monte de pizza e vira à noite pra cumprir os prazos. Isso não é saudável, não é? E eu entendo que naquela época a socialização feminina era justamente isso, batendo essa tecla. Isso não é saudável, isso não é um ambiente bom. Aí surge o quê? Em casa, né? A família falando: Isso não é ambiente pra você, minha filha. Isso não é ambiente pra você. E aí vai desestimulando, foi desestimulando mesmo
as mulheres a entrarem na área de TI, na área de computação. TI é uma coisa nova, né? Computação. E aí, com isso, a gente inverteu o gráfico, né? Hoje, acho que a estatística recente era tipo que na USP, no curso da USP é 16%, 16% de mulheres. Então, assim, se tornou um curso majoritariamente masculino, né? E como é que a gente reverte isso? A gente, né, vê alguns programas de incentivo, né, tanto particulares, vamos dizer assim, né, com dinheiro das próprias empresas, como também verba pública sendo investido nisso. Mas eu acho que o trabalho começa na base, principalmente, né? Então, eu particularmente, eu vejo muito trabalho nas universidades. Então, tipo, da minha vivência, né? Pelo menos eu via isso que tinha um espaço, então tinha um incentivo. Então, quem chegava lá, o pessoal trabalhava para reter, né? Trabalhava o máximo. Então, tinha os grupos, tinha os programas lá de incentivo voltado ao público feminino. Bacana. Mas e quem não chegou lá? Quem tinha potencial e não chegou lá? Quem optou por outro curso porque justamente estava tendo essa propaganda de é um curso de nerd, é um curso masculino, é um curso de homem, sabe? É uma coisa horrorosa. Então, eu acho que o trabalho é na base. As escolas, né, ali no ensino fundamental, no ensino médio, acho que tem que ter um incentivo a você procurar qualquer área, a área que lhe interessar, sabe? Então, se computação lhe interessa, procura isso. Se medicina lhe interessa, procura isso. E as famílias também, sabe? Então, é você deixar o preconceito de lado, né? Ideias que você já tem ali fixadas na sua mente e pensar diferente, sabe? Então, eu tenho uma filha mulher e eu penso que são cursos de homem, vou ficar fazendo a propaganda negativa para ela fazer uma outra coisa, talvez medicina e tal, e não, seja mais empático, então tenta ver o que é que ela quer mesmo. E aí você apoia, sabe? O trabalho da família eu acho que é muito. Claro, se você não estiver fazendo uma loucura, sei lá, pular da ponte, né? Não, eu quero fazer computação. Pô, não estraga o sonho, né? Incentiva, apoia, né? Então, às vezes, sei lá, se você tem algumas indagações, algumas preocupações, acho válido também, né? A família tem muito esse papel de proteção, mas tenta dialogar, não tenta impor, né? Não tenta, não, você tem que fazer isso, ou você vai fechando ali o cerco para a sua filha seguir exatamente o que você quer. Não, se você tem preocupações, conversa, dialoga. Dialoga e tenta entender, porque às vezes o mundo vai mudando, os tempos vão mudando. E aí, mas você falou que as empresas eram um ambiente horrível, de muito estresse e assédio moral. Então, não, a coisa foi transformando. Então, realmente, acho que tinha um ambiente assim, né? E hoje a situação foi e vai melhorando. A gente tem cada vez mais mulheres, não só em cargos técnicos, mas também em cargos de liderança também, né? E muitas conseguindo até conciliar as tarefas, muitas conseguem, né? Conciliar as tarefas familiares, então falo, não uma coisa que não que seja de mulher, mas eu tenho filha também, né? Então você tem que conciliar o seu trabalho com criar o seu filho, a sua filha, né? Tanto homem quanto mulher. Então, porque antigamente era o seguinte, né? Era o homem tá direto lá no trabalho. Tá direto no trabalho e a mulher tá cozinhando, tá cuidando da molecada, né? E hoje, não, hoje eu acho que tá os dois participando da criação da família, né? Isso é uma coisa que é um ganho moderno nosso. Então, o mercado, a indústria, ela foi, não sei se de maneira autêntica ou não, mas boa parte foi ficando mais empática, né?
Então, tanto do homem quanto da mulher, né, terem ali o seu papel de acompanhar o crescimento, participar ativamente do processo de criação dos seus filhos, né? E aquela coisa, né, de virar muito à noite não diminuiu bastante, né? Então, eu acho que a área de computação ela já não é aquele bicho, tanto os cursos quanto as empresas não são mais aquele ambiente hostil de maneira que a gente falasse que isso é uma área masculina, isso é trabalho para homem. Não. E justamente para a gente expandir, para a gente ter melhores ideias, nós precisamos das mulheres lá. A gente precisa das mulheres na área de TI, na área de computação, né? Você pegar nos anos 40, 30, 40, 50, elas eram maioria operando os computadores, né? Então, pioneirismo ali no algoritmo, pioneirismo no compilador, tem mulher na história. A gente hoje, né, a gente tem a nossa série de lógica de programação, então a gente está trabalhando em cima dos fundamentos de mulheres. Então essas mulheres foram essenciais para o que a gente tem hoje, para o que a gente está fazendo hoje. Então é claro que se a gente trouxer elas de volta, a gente vai ter ganhos com isso, né? E aí cabe a gente, as famílias incentivarem, nas escolas a gente incentivar, né? Deixar o preconceito de lado e a gente ter esse ambiente mais diversificado possível, porque os desafios que a gente tem e vai ter requer realmente, né, ideias diferentes. Se você tem sempre o mesmo grupo, você vai ter sempre as mesmas ideias. Então, se eu tiver um grupo majoritariamente masculino, eu vou ter sempre as mesmas ideias. Eu não vou ter uma ideia fora da caixa. Principalmente quando a gente está em desenvolvimento de software, a gente não faz só software para homem. Então, como é que eu faço aquilo se eu só tenho uma visão masculina? Né? Então, a diversidade, um time diversificado, ele é essencial para o sucesso da computação. E a gente precisa, né, acabar com esses preconceitos e tal. A gente precisa. Não estou falando de inverter a curva de novo, não. Eu falo da gente equilibrar mais, né? Se na USP está 16%, isso aí é meio tenso. Vou chegar nos 30%, nos 40% ali, pelo menos. Porque assim a gente vai conseguir criar uma nova era de computação que talvez seja ainda melhor do que a gente tem hoje, mais dinâmica, mais revolucionária do que a gente tem hoje. Então, acho que já falei demais, né? Não sei se o vídeo é muito chato, mas espero que vocês tenham gostado dos insights que eu trouxe aqui. Espero que eles tenham feito sentido na linha do tempo, né? Não estava lá nos anos 70, né? Minha mãe não tinha nem nascido, né? Mas eu não conheço ninguém daquela época. Espero, quem sabe, que tenha alguém que esse vídeo alcance, que possa comentar um pouco aí sobre como era a indústria. Se era esse. Eu sei que era esse terror, mas eu não tenho uma perspectiva, eu imagino. Foi as ideias que eu trouxe aqui, eu apenas estava no campo das ideias. Imagino que era um ambiente. Eu mesmo não iria querer estar num ambiente assim, ué. Você está num ambiente que é extremamente estressante e tudo mais, que você tem que virar horas, está longe de casa, isso é ruim, isso não é vida, né? Então o pessoal antigamente realmente era guerreiro, e a geração minha é mais fraca, né? A geração minha não quer só viver para uma coisa, né? Quer ter qualidade de vida também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Tem mais algum insight aí, uma coisa? Deixa aí nos comentários. É um assunto bem bacana e eu acho que eu queria trazer mais curiosidades, assim, pra gente viajar. Eu gosto de pensar além, né? Além do código. Eu gosto de pensar na história, porque quando a gente olha para o passado,
a gente consegue consertar os erros e construir um presente e um futuro ainda melhor. Então, galera, é isso aí. Obrigado para quem assistiu até aqui. Mais de 20 minutos falando. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.